paz do Senhor, amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. É uma alegria estar aqui convosco, né? Mais uma vez. Vocês são uma igreja que mora no nosso coração e não paga aluguel, tá bom, irmão? Eu vi um glória aqui, pelo menos um glória. Eu sei que a moradia não é das melhores, mas eu disse que você não paga aluguel, irmão. Pagar aluguel não é fácil, pastor Vanderlei sabe, né, pastor? Então, faz de conta que é gravado e a gente vai editar essa parte. Eu vou falar de novo. Vocês são uma igreja que mora no meu coração e não paga aluguel. Que sinceridade, irmão. Brincadeira, é bom estar com vocês aqui. A minha esposa e os meus filhos já estiveram adorando. Pastor Vanderlei, pastora Sara, os pastores, cada um dos irmãos. Eu vi o pastor Pedro falando, realmente vocês são um diferencial, né? Desde do primeiro contato com cada um dos irmãos, a gente é tão bem acolhido, né? Os meus filhos todos se alegram. Pai, onde que o senhor vai pregar hoje? Eu digo assim, hoje é no Voz. Eles, que bênção, né? E a gente se alegra de estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe. Eu quero refletir com os irmãos. Abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 6. É uma leitura bastante conhecida. Eu quero refletir com os irmãos. Eu sei que Deus já tem usado muitas pessoas. Hoje estamos profetizando sobre o mês de agosto, não é isso? Mês de agosto. Mês de agosto é o mês que Deus me deu Lucas. É o mês que eu casei, né? Só não pergunto o dia para mim não errar. A irmã Cláudia me pegar depois. Eu sou bom para data, irmão. Brincadeira, eu lembro, né? Eu erro o ano, mas o dia eu lembro. Então, eu tenho só 3 filhos, irmão. E outro dia me perguntaram qual era as datas de nascimento dos 3. E eu falei, todo sorrindo. Aí eu voltei e falei, Cláudia, quase que eu erro. Aí ela falou para mim, qual foi as datas que você falou? Eu falei, do fulano? Eu falei, isso. Ela disse, você errou. Mas eu não sei se é de homem ou se é comigo, mas eu sou meio atrapalhado com data. Mas agosto também é um mês muito especial para nós. Vamos lá, Lucas capítulo de número 5, do verso 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lado, ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de se romper-lhes as redes. Amém, meus irmãos? Se você pode, repita comigo o tema dessa mensagem. O tema da mensagem é tempo de recomeçar, tá bom? Eu vou contar até 3 e você vai falar comigo, tá bom? Tempo de recomeçar. Pastor, é profético? Ainda não. Pastor, é invenção? Também não. É o que então? Pedagógico. Como assim? Quando você sair daqui, alguém vai dizer assim, você lembra que foi pregado lá hoje? Você se lembra? Tempo de recomeçar. Tá vendo? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Tempo de recomeçar. Irmão, eu fiquei sabendo que se você falar mais alto, esse irmão do lado paga alguma coisa para você na cantina hoje. Eu acho que é da carne. Eu não disse que foi Deus que falou. Porque vai que o irmão não paga e você diz assim, né? Eu estou dizendo que, quem sabe, vamos lá no 3, se você falar mais forte, eu acho que ele paga alguma coisa para você na cantina. Vamos lá? 1, 2, 3. Tempo de recomeçar. Falou em alguma coisinha para comer, você deu lugar, né, irmão?
Glória a Deus. Tudo isso na cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Meu Deus, nós temos sido ministrados, Senhor, com louvores, com palavras proféticas. Mas mais uma vez eu quero pedir, Senhor, continua falando, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu pedi para você falar o tema da mensagem: tempo de recomeçar. É interessante porque nós fazemos a seguinte pergunta: qual o significado de recomeçar? Você já parou para pensar qual o significado de recomeçar? Na verdade, o recomeçar tem a ver com um novo começo. Necessariamente não é fazer algo novo, mas é começar de novo. É interessante porque se você perguntar para alguém, escuta, é mais fácil construir ou reconstruir? E se você pergunta para um mestre de obra, ele vai dizer assim: olha, vou falar uma coisa para você, dá muito mais trabalho reconstruir do que construir. Quando nós falamos de recomeço, recomeço é sinônimo de reiniciar. Recomeço é sinônimo de retomar, renovar, voltar, reconectar. Existem áreas da nossa vida que por alguma circunstância, fatores que às vezes fogem ao nosso controle, de alguma forma nós paramos. Talvez alguma coisa não saiu do jeito que nós planejamos. E todas as vezes que alguém fala para você assim, tenta de novo, em nós vem aquela crença limitante. Cara, mas eu já fiz uma vez. E dependendo do seu temperamento, ou dependendo do quanto isso foi frustrante para você, isso te trava. Porque às vezes a gente diz assim: não, eu não quero me magoar de novo. Não, eu não quero me ferir de novo. Eu criei expectativas, eu idealizei algo, e simplesmente aquilo que eu esperava não aconteceu. E quando alguém diz para você assim: mas ó, é tempo de recomeçar, aí a gente diz assim: não, mexe com isso não. E quantos de nós tem áreas da vida que você preferiu colocar uma pedra? E quando alguém fala assim: e aquele negócio lá? E aquele projeto? Não, a gente muda de assunto, a gente foge. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Não aponta não para não ficar chato, mas a gente conhece alguém assim. Tem coisa que eu prefiro nem tocar no assunto. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque recomeçar dá trabalho. Queremos recomeçar, às vezes é dar uma nova chance para si mesmo. No entanto, eu preciso aproveitar a oportunidade que Deus está me concedendo. Todavia, eu preciso superar o fracasso que eu tive. Por isso que dá trabalho, por isso que é complicado. Pastor, o que isso tem a ver? Recomeçar, irmão, muitas das vezes é começar a reviver as experiências tudo de novo. É mais ou menos assim. Imagina você, só para você entender. Eu sei que eu estou gastando tempo na introdução, mas é para você entender o que Deus quer falar conosco hoje. Você já tem um filho, e esse filho está com 6 anos, 10 anos, sei lá, vamos colocar 10 anos, e de repente, surpresa, Deus está mandando mais uma bênção. Aí você diz assim: Jesus, vai começar tudo de novo. Por mais que você tenha experiência, parece que você está revivendo todas as situações. É por isso que recomeçar muitas das vezes não é tão simples. O texto que eu li está inserido num pano de fundo. Querido, se você for parar para entender a narrativa, nós estamos falando de um grupo de pescadores que se prepara para mais um dia de trabalho. Um grupo de pescadores que se prepara para mais um dia. Eles não estão ali por hobby, eles não estão ali por diversão.
Na verdade, a pesca faz parte da vida deles. Aliás, pescadores dentro desse contexto era uma filosofia de vida, era algo que ia passando de pai para filho. No entanto, pensa comigo, irmão, esses homens a cada dia nutriam expectativa. Quem sai para pescar tem uma expectativa. Qual é a expectativa? Peixe. Agora pensa comigo, e aqui não ferindo a exegese do texto, mas pensa comigo, se nós fôssemos construir um cenário, talvez um desses pescadores, ao sair de casa, olhou para a esposa e disse assim: meu bem, eu já vou. E como toda esposa, eu quero crer que assim seja, ela foi dar um beijo nele e disse assim: vai com Deus, só não esquece que as contas estão vencendo tudo hoje. Talvez ele olhou para ela e disse assim: você está preocupada com o quê? Hoje eu estou saindo para pescar e vou pegar muito. Hoje o dia vai ser diferente. Talvez se eu fosse pensar num segundo pescador, colocando um diálogo, talvez ele vai para a esposa: meu bem, eu já vou. Ele diz assim: vai com Deus. Só lembra que o último arroz e feijão eu fiz, não tem mais nada. Talvez ele olha na expectativa que cria, está preocupado à toa. Hoje o dia vai ser especial. Hoje eu vou pegar muito. Vamos colocar mais um pescador na história? Quem tem filho vai entender o que eu vou falar. Talvez ele, ao sair de casa, diz assim: papai já vai. E quem tem filho sabe do que eu estou falando. O filho corre e diz assim: pai, quando o senhor voltar, o senhor me traz um presente? Aí pensa num pai cheio de expectativa: não, eu vou trazer 2. E falei para sua mãe, hoje tem até chocolate. Já pensou, irmão? Mas verdade é que na vida o mapa não é o território. Por quê, pastor? Porque, queridos, muitas das vezes nós traçamos um mapa, uma rota. No entanto, você olha no mapa e hoje você tem o Waze, o Google Mapa, e ele te dá caminho longo, caminho curto, se você quiser pegar rodovia, isso, aquilo. No entanto, quando nós encaramos o território, nós percebemos que as coisas não eram tão simples como nós imaginamos. E isso acontece comigo constante. Alguém me convida para pregar e eu digo assim: pastor, eu vou, fala para mim qual o endereço. E ele me dá um endereço. E eu corro para onde? Para o mapa. E eu digo: glória a Deus, é simples. Até que eu entro no território. E de vez em quando eu entro numa rua, o GPS diz: entra à direita. Quando eu entro é sem saída. Jesus, e agora? Aí eu dou uma ré e por motivo, razão, circunstância, eu não sei, de repente eu ouço: perca de sinal GPS. É mais ou menos ele dizendo assim: se vira, agora é com você. Quando nós encaramos o terreno, o território, nós percebemos que as coisas nem sempre saem do jeito que nós imaginamos. Esse grupo de pescadores, eles entram mar adentro, estão acostumados com isso, eles têm a prática. No entanto, aquele dia algo deu errado, aquele dia algo não saiu conforme o planejado. E o histórico bíblico que nós temos é que esses pescadores ancoraram seus barcos em terra. Eles desciam e lavavam as suas redes, porque não pegaram nada. Eles não tinham peixe, a rede estava vazia. Vem cá, irmão, se você sai para pescar e você não pega nada, você acha que eles lavavam a rede sorrindo ou meio chateado? Eu acho que seria uma tolice da parte deles lavar a rede, dizendo assim: rapaz, que coisa, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu penso que quando eles lavavam as redes, talvez pensando nesse diálogo que eu coloquei, e eu não estou afirmando, eu estou pensando com você, construindo um cenário. Eu penso que talvez o primeiro pescador podia dizer assim: rapaz, eu tinha certeza
que hoje o meu dia seria diferente. E o pior, o que é que eu vou dizer para minha mulher? Que eu vou chegar em casa sem nada? Eu vou chegar em casa sem o dinheiro das contas? Talvez o segundo está dizendo: rapaz, você está preocupado com conta? E eu que achei que hoje eu ia ter pelo menos o do mercado. Eu quero crer que talvez quando os dois estão conversando, um terceiro diz assim: vocês estão preocupados em dar justificativa para a esposa? Eu quero ver você explicar para uma criança que tudo aquilo que você planejou, nada saiu conforme você planejou. Eu quero ver você chegar em casa e dizer assim: eu criei uma expectativa e nada aconteceu. Talvez seja esse o histórico da tua vida hoje. Você criou expectativas, você fez planos, e você disse: se Deus quiser, até o final de 2022, áreas da minha vida vão estar bem. Se Deus quiser, eu tenho planos, eu tenho projetos, e isso vai acontecer. E de verdade você até tentou. De verdade, a parte que cabia a você até fez. Mas você não entende porque as coisas não aconteceram. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que quando eles lavavam a rede, porque não pegaram nada, o verso de número 2 da leitura que fiz diz assim: e viu estar os dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando a rede. A pergunta que a gente faz é: quem foi que viu? Quem foi que viu a rede vazia? Quem foi que viu eles frustrados porque não pegaram nada? Sabe quem foi que viu? O Nazareno, aquele que vinha andando pela margem da praia. A Bíblia diz que ele viu. Eu vim aqui para lhe dizer: Jesus viu quando seus planos não deram certo. Jesus viu quando as expectativas não aconteceram. Jesus viu quando algumas coisas saíram do controle. Jesus viu quando você sonhou e o sonho não aconteceu. E eu vim aqui para lhe dizer que não é porque uma coisa deu errado que a tua história vai terminar assim. É tempo de recomeçar, é tempo de tentar de novo. Há um Deus que muda história. Oh, não é porque algo não saiu do jeito que você esperava que a história vai terminar desse jeito. Queridos, eu vim aqui para lhe dizer que é tempo de recomeçar. Um novo ano começou. E nem sempre o cenário do recomeço é tranquilo. O cenário do recomeço nem sempre vai ser tranquilo. Porque, querido, se você está tendo que recomeçar, simplesmente você está tendo que tentar de novo. Mas eu quero lhe dizer, não é uma situação que te define, não é uma circunstância que fugiu do seu controle que te define. O que te define é em quem você crê, o que te define é a quem você serve. E você serve a um Deus todo-poderoso. No mundo tereis aflições, mas ergue a tua cabeça, tem bom ânimo. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Recomeçar é difícil, mas é necessário. Eu vou falar de novo. Recomeçar é difícil, mas é necessário. E eu quero olhar para esse texto e destacar pelo menos alguns princípios para aquele que quer recomeçar. Porque recomeçar não é fácil, é necessário, mas também não é de qualquer jeito. Porque, irmão, mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Mas o que o Senhor quer dizer? Eu quero olhar para o texto e destacar alguns princípios que vão fazer toda a diferença para quem de fato quer recomeçar, mas do jeito certo. Primeiro princípio que eu quero pensar com você: permita Jesus entrar no teu barco. A Bíblia diz que Jesus, no verso 2 a seguir,
que Jesus vem e viu os dois barcos parados junto da praia. Os pescadores lavavam a rede porque não pegaram nada. E de repente Jesus vem e sobe no barco de Simão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Queridos, você quer fazer tudo diferente? Quer viver algo novo nesse recomeço? É tempo de você dizer assim: Jesus, sobe no meu barco. Talvez eu tenha tentado fazer as coisas do meu jeito, talvez eu tenha tentado fazer as coisas da minha maneira, mas eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu quero recomeçar, mas antes de voltar ao arauto, entra no meu barco, entra no meu barco. Quando a gente olha o texto diz assim: Pedro havia descido. E quando Pedro desce, Jesus sobe. Pastor, o que o senhor quer dizer? Na vida, tem hora que a gente vai precisar descer para Jesus poder subir. E esse descer se aplica. Tem hora que eu vou ter que parar e dizer assim: Jesus, eu achei que sabia, mas não sabia. Eu achei que conhecia, mas não conhecia. Eu achei que era entendido das coisas, mas não sou. Mas tem um negócio, eu vou descer para dizer para o Senhor: sobe, sobe, esse barco é teu, a minha vida é tua, meu casamento é teu, meus filhos são teus, o ministério é teu. Embora eu esteja à frente da igreja, mas o ministério é teu. Ah, Senhor, este barco eu entrego a ti, eu vou recomeçar. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que querem ser bem-sucedidas, mas não permite que Jesus entre no seu barco. E quando eu estou falando de barco, eu quero aplicar a nossa vida. Irmãos, tem hora que você pode tentar 1, 2, 3, 4, mas se Jesus não estiver dentro do barco, é vazio. Você percebeu que na vida entrou tantas coisas? Você percebeu que na sua vida você permitiu entrar tantas coisas? A gente corre tanto, alma. Fala a verdade. Você encontra alguém, é como que está? Se eu estou correndo. E aí, como estão as coisas? Nossa, estou correndo tanto. A minha preocupação é que se Jesus não estiver no barco, a gente só corre e não chega a lugar nenhum. Mas o que o senhor quer dizer, irmãos? A Bíblia diz que Jesus sobe no barco e ele vai para a dianteira desse barco. Deixa Jesus tomar a dianteira desse barco. Deixa ele tomar a dianteira desse barco. Às vezes nós precisamos deixar que ele suba. Mas eu queria pensar com você um segundo princípio para quem quer recomeçar. Às vezes vai ser necessário afastar o barco da terra. Olha o verso de número 3. E entrando em um dos barcos que era de Simão, primeiro, Jesus entrou. Segundo, Jesus vira para Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Na tua versão está dizendo terra. Pastor, o que o senhor quer dizer? Algumas versões dizem afaste um pouco da praia. Irmãos, olha que interessante. O princípio do começo, sem dúvida, é primeiro você deixar Jesus entrar. Agora que Jesus entrou, ele está dizendo assim para você: meu filho, você quer recomeçar? Quer? Então tá bom. Começa arrancando o teu barco da terra. Como assim, pastor? Vai adiantar eu ficar ancorado em terra dizendo assim: de que adianta? Tentei e não aconteceu nada. Fiz e não chegou em nada. Ele está dizendo assim: meu filho, se você ficar parado aqui, nada vai
acontecer. Então vamos fazer um negócio? Vamos começar arrancando esse barco da terra e entrando com ele nas águas novamente. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não vai ficar adiantar chorando no leite derramado. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Então levanta, sacode a poeira, enxuga as lágrimas, já que Jesus já entrou no negócio assim. Então vamos se posicionar. Vamos arrancar esse barco da terra. Só que é interessante porque uma linguagem tipológica para a terra, terra se fala das coisas desta vida. Na onde, pastor? Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Olha o que ele diz. Colossenses 3, verso 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pastor, o que o senhor quer dizer? Água fala-nos da palavra, água nos fala do mover do Espírito, terra fala das coisas deste mundo. Quem quer recomeçar do jeito certo precisa entender que enquanto você ficar preso às coisas desta terra, as coisas vão ficar amarradas, enroladas. Mas no dia que você tirar os seus olhos para as coisas desta terra e mergulhar mais em Deus, adentrar mais em Deus, você vai começar a perceber que as coisas vão começar a se encaixar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quem viu o teu último estado vai se admirar com o que eu vou fazer sobre a tua vida. É um tempo de provar mais de Deus, é um tempo de viver mais de Deus. Teus amigos não vão te reconhecer, tua família vai te estranhar, mas Deus está te levantando como profeta dentro da tua casa. É um recomeço, é um novo tempo. Deus vai usar a tua boca para mudar histórias dentro da tua casa. Receba a autoridade de Deus nesse recomeço. Receba a unção de Deus nesse recomeço. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo para me dizer: este barco já saiu da terra. Entra nas águas hoje. Há um avivamento para você. Oh, queridos, água fala da palavra. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra. Pastor, a terra, ancorado nessa terra, você tem que tirar a âncora dessa terra. Mas como assim, pastor? Irmão, você percebeu que é muito mais fácil assistir um filme de 2h30 e a gente não dá nem sono? Mas quando você pega a Bíblia, parece que misericórdia. Você navega na internet, esquece da vida, mas dobra o joelho para orar. Aí você diz assim: meu Deus, acho que já deve ter dado uns 40 minutos. Quando você olha, está entrando nos 5. Mano, é tão difícil, porque a gravidade desse mundo nos puxa, a gravidade desse mundo nos atrai. Mas eu quero lhe dizer que daqui para frente você vai flutuar nas asas do Senhor. Oh, queridos, nós precisamos recomeçar. E não tem como recomeçar se nós tivermos com o nosso barco ancorado em terra. Se prepare, porque vai ter um momento que você vai estar em casa e o Espírito Santo vai começar a falar com você. Vai me buscar. Desliga aí, desliga. Aí você diz: Senhor, mas é um documentário, não tem nada. Senhor, é até uma série bíblica. Desliga, eu quero um particular com você agora. Irmão, eu não estou brincando, eu não vim brincar de ser pregador. O Espírito Santo está dizendo que é um novo tempo na vida de crentes aqui. Nós precisamos recomeçar, mas agora Jesus está dentro do barco, ele entrou. Se ele entrou, ele assumiu a dianteira. A primeira coisa que ele faz assumir a dianteira é: Pedrão, tira da terra, Pedrão, entra nas águas, se prepara para ouvir Deus falar aos teus ouvidos e ao teu
fulano. Será que Deus está querendo me usar? Meu filho, é você. Você entrou nas águas. Engraçado, eu estou aqui na fila do banco e estou olhando para o fulano. Eu não sei, alguma coisa Deus quer e eu estou aqui, tu está lá. Aí tu vai começar a dizer assim: Jesus, aqui não, Jesus, aqui não, aqui não, aqui não, isso aqui, meu filho. Tu não estava na terra, tu está nas águas. Vai lá, eu quero te usar. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Você quer viver um recomeço? Deixa Jesus entrar no barco. Quer viver um recomeço? Afasta o teu barco da terra. Mas eu queria pensar com você num terceiro princípio. Qual é esse terceiro princípio, pastor? Permita que Jesus ensine as multidões de dentro do teu barco. Quando você olha o verso 3 completo, a parte final dele, porque ele diz que entrando em um dos barcos que era o de Simão, primeiro, Jesus entrou. Segundo, pediu-lhe que afastasse da terra. Terceiro, e ensinava as multidões de dentro do barco. Olha que lindo isso, imagina a cena. O povo está em terra, mas o barco de Simão está nas águas. Quem é que está na dianteira do barco? Quem? Jesus. Então imagina a logística. Óbvio que Jesus está usando o ambiente, porque o vento ajuda o som a ir mais longe. Jesus está usando o barco como uma plataforma. Mas o que me chama a atenção, o barco era de quem? De Simão. O barco era de Simão. Mas quem está na terra, está olhando para as águas, quando ele olha para o barco, quem é que ele vê primeiro? Simão ou Jesus? No recomeço é assim: quando olharem para você, antes de ver você, vão ver Jesus. Escuta, eles estão olhando e vê Jesus. Quando eles estão concentrados no barco, eles estão ouvindo os ensinamentos de quem? De quem? De Jesus. Através do barco de... Olha que lindo, imagina alguém conhecendo Jesus através da tua vida. Pastor, como assim? Querido, permita que ele entre no barco. Afasta o teu barco da terra, porque no recomeço você vai permitir que Deus use as tuas frustrações para ensinar alguém. E você vai chegar lá e vai dizer assim: sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui para tentar de novo, mas eu não me envergonho do dia que eu fracassei. Por quê? Porque eu estou aqui para dizer: Jesus entrou no meu barco, e através do meu barco Jesus está te ensinando. Através do meu barco Jesus está dizendo para você: ainda há esperança. Através do meu barco Jesus está dizendo para você: ainda tem jeito. Através do meu barco Jesus está dizendo: tem solução para a tua família, porque ele tratou da minha, vai cuidar da tua. Ele transformou a minha vida, vai transformar a tua. Permita que Jesus use as suas experiências. Deixa Jesus tratá-la. Pastor, mas eu nem quero mexer nessa área. O Senhor falou tempo de recomeçar, mas tem área da minha vida que eu nem quero tirar a pedra. Eu coloquei uma pedra lá, não quero nem mexer. E se Jesus falar para você: hoje é tempo de tirar a pedra? Porque a gente engana a gente mesmo. A gente finge que está tudo bem. Eu passei por uma experiência uma vez, fui muito magoado numa situação. E magoado mesmo, sabe, irmão? Sabe aquela coisa que você foi ferido? E aí a gente é crente, avivado, pentecostal, e tenta enganar a gente mesmo, dizendo assim: Senhor, eu não tenho nada contra o fulano e o ciclano, mas eu não quero ver nem pintada de ouro. Não é? E todas as vezes que eu tinha que ir em determinado lugar, eu ensaiava para não ir, porque eu sabia que corria o risco de eu encontrar com fulano. Mas eu sou crente, avivado, pentecostal, e eu dizia para mim mesmo: Jesus, eu não tenho nada contra, eu só não quero encontrá-lo. Aí quando eu tinha que ir neste lugar, irmão, eu fazia o seguinte: Jesus, onde eu vou é nessa calçada, mas eu não tenho nada contra, eu vou atravessar, vou passar pelo outro lado, porque não tinha como dar volta no quarteirão. Então eu vou passar pelo outro lado, eu não tenho nada contra, só não quero encontrar. E eram duas pessoas que eu disse para Deus assim: Senhor, eu não quero encontrá-los,
Então vamos fazer um acordo? Não deixa nem vir pro meu lado. Parece que o papai do céu olhou para mim e disse assim: chá comigo, você vai ver, é tempo de recomeçar. Aí chegou um dia, eu disse: Cláudio, eu vou lá resolver essa situação, porque tem coisa que nem esposa sabe, tem coisa que nem esposa sabe, é só a gente e Deus. Sabe aquele acordo que a gente faz com Deus? A gente nem pergunta se ele concordou, a gente só fala a nossa parte. E aí daquele que fala para você assim: não, você está errado, assim, é eu e Deus, não se envolve não, é eu e Deus, não entra aqui na parada que é eu e Deus, mais ou menos assim. Aí nesse dia eu fui, quando eu estava indo, atravessei a rua e fui, Jesus, deixa eu encontrar não, fui lá na frente, voltei para a calçada, porque eu tinha que vir desse lado. Aí fui, resolvi, na volta, Senhor, não quero encontrar não, estou vindo do outro lado. E os dois nomes que eu tinha dito para Deus, que era quase impossível eles estarem juntos, naquele dia eles estavam. Amém, não, que não foi com você. Brincadeira. Quando eu estava passando, eu ouvi: ó, fulano. Eu disse: não é possível, não é possível, não é possível. Fulano. Eu levantei a cabeça, eu disse assim: Deus, eu te pedi, Senhor, eu te pedi, vem cá, e aí, vamos dar umas coisas. E deu aquela pisadinha a mais. Eu conversei um pouquinho, né? Fingi que não tinha nada e saí. E literalmente eu saí chorando. Eu disse: Deus, eu te pedi, por que o Senhor permite essas coisas? Cheguei em casa e sentei. A minha esposa falou: tá tudo bem? Eu disse: tá, você não sabe o que aconteceu. Encontrei com fulano, ciclano. Pior que eu orei e eu fiquei mal. Mas ela olhou para mim e disse assim: você vai ficar aí assim? Senhor, deixa eu aqui, eu preciso me recompor, deixa eu aqui. E ela disse para mim assim: tá tendo um culto ali à tarde, vai lá. Eu disse: eu não quero não, vai lá, vai ser bom. E eu acatei o conselho dela, levantei, fiquei apaisando, sentei na última cadeira lá. E de repente alguém que estava pregando começou a falar e tratar tudo aquilo que estava dentro do meu coração. E quem pregava disse assim: tudo que o inimigo quer é que você se entregue, tudo que o inimigo quer é que você se frustre, mas tem coisas que Deus permite que é para curar. Porque, querido, não adianta a gente enfaixar uma ferida que está aberta, a gente precisa tratar. Naquele culto eu chorei igual criança, e eu descobri em Deus que era tempo de um recomeço, porque eu me enganava dizendo que estava tudo bem, mas eu ainda estava ferido. E depois daquela mensagem eu me levantei, Deus arrancou aquela raiz de amargura com a mão, Deus limpou e eu entendi, queridos, que não importa o que eu tenha vivido, se Jesus está no meu barco, Ele pode usar os meus fracassos para pregar as multidões e dizer para mim: ei, é um recomeço. Naquele dia eu me levantei, hoje eu cruzo com fulano, cruzo com ciclano, e alguém diz: está tudo bem? Eu digo: está tudo bem, porque Jesus limpou, tratou meu coração. Deixa Jesus pegar duas feridas e pregar as multidões dizendo assim: ei, você foi curado para curar, você foi sarado para sarar, é tempo de recomeçar. Para de fingir para você mesmo. Sabe por quê? Porque para o céu, para onde nós vamos, esse rancor não pode ir para lá. E talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, mas é só Deus. Eu estou dizendo para você que é Deus. Jesus está no barco, Ele subiu. Até porque quando olharem para o seu barco, sabe o que eles vão ver? Jesus. Quando eles olharem para o teu barco, sabe o que eles vão ouvir? Jesus. E eu tive o prazer
te encontrar muitas das vezes e ver que agora eles viram no meu barco Jesus. Não alguém que foge, não alguém que se esconde, não alguém que levanta o vidro do carro para ninguém me ver, não. Agora Jesus está no meu barco. Deus abençoe, porque Jesus tirou. Hoje é noite de recomeço, é noite de tratar as feridas da alma que foi dito aqui. Nós não somos daqueles que fogem para a perdição, mas nós somos daqueles que ficam porque tem fé em Deus, porque esse Deus e essa fé cura e preserva a nossa alma. Deus está tratando com a nossa alma. Oh, querido, e é lindo porque quando Jesus terminou de pregar para as multidões, Jesus olha para o Simão de novo e diz assim: Simão, volta ao mar alto, volta onde você fracassou, porque eu vou mostrar para você que quando eu estou no barco, o recomeço, há recomeço. Oh, querido, eu já não sei quantas das vezes você tentou, mas eu quero ser profeta de Deus, profeta da palavra, para dizer: agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Te prepara para viver o que você nunca viveu. Te prepara para provar aquilo que você nunca provou. Agora vai ser diferente. Pastor, mas como é que eu recomeço? Quarto princípio: reconheça a autoridade de quem está dentro do barco. É interessante porque o verso 4 e 5 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Olha aqui que Jesus está dizendo: volta lá, sem vergonha não. Eu usei o teu barco, as multidões me ouviram pelo teu barco. Eu vou mostrar que o teu último estado vai ser melhor do que o primeiro. O que o Senhor está dizendo, Jesus? Sabe esse mesmo povo que viu você lavando a rede, porque não pegou nada? É o mesmo que vai ver você voltando com uma rede cheia. Oh, querido, embora Simão fosse um perito naquela área, ele precisava reconhecer a autoridade de quem está dentro do barco. E isso, na teoria, é simples, mas e na prática? Você sabia que Jesus quer lhe provar no campo da sua experiência? Como assim? Ele trabalhou a noite inteira. Ou seja, segundo historiadores, o horário que ele está voltando agora é quase meio-dia. Ninguém iria pescar nesse horário. Se o mar não estava para peixe à noite, quanto mais agora. Perceba que para recomeçar, você precisa reconhecer a autoridade de quem está no barco. Como assim? Você precisa entender que ele vai além do campo da sua experiência, que ele transcende o seu conhecimento. Por que eu disse que na teoria é simples? Porque quando a gente fala assim: você crê que Deus pode fazer? Você assim, creio. Mas na hora que você olha um ambiente vivencial, você diz assim: é assim, não estou duvidando, mas sabe como que é? A gente fala isso, irmã. Às vezes, em casa, a minha esposa, ela fala assim, meio chateado, preocupado, assim: você não crê não? Eu creio, mas esse mais qual é o problema? Não arranca esse mais aí em nome de Jesus. Porque ou a gente crê, ou a gente crê. Quando você olha o campo da sua experiência e o seu ambiente vivencial, ele está dizendo assim: mestre, eu trabalhei a noite inteira.
quando ele usa a expressão mestre, essa só aparece em Lucas, transliterado do grego, essa palavra epistata, que significa, ela passa a ideia de um supervisor de guerra, de alguém que está acima. Uma tradução simples é mais ou menos assim: aquele que manda com direito de mandar. É mais ou menos assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que ele faz essa declaração: havendo trabalhado toda a noite, não peguei nada. Mas quem está falando é o Senhor. O que eu posso fazer? Sabe o que ele está dizendo para você? O advogado consultou, o fulano veio e disse que não tem saída. Aí você pode dizer assim: pois é, mas quem falou que ia dar foi Deus. É como se alguém dissesse para você assim: então, eu vim aqui, não tem vaga, entrei no sistema e não tem jeito, mas o seu nome está aí. Aí você sai e diz assim: mestre, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas quem disse que vai me colocar lá é o Senhor. Quem disse que vai abrir a porta é o Senhor. Quem disse que vai tocar no coração dele é o Senhor. Meu irmão, reconheça a autoridade de quem está no bar. O problema é que a gente tem dificuldade, irmãos, porque a gente, ser humano, é meio metido a entender de tudo, não é? Eu sempre digo isso. Brasileiro, vamos pensar aqui, brasileiro é metido a entender das coisas, não, sim ou não? Vamos pensar aqui uma coisa: se tu abrir o capô do carro e na porta da igreja, não vai demorar muito, vai encostar uns 3 anos e dizer assim: o que foi, pastor? É bateria? Todo mundo tem um pouco de mecânico. Sai manto assim do lado aí, daqui a pouco tem alguém que diz assim: você tem alho em casa? Tem alho? Tem guaco? Ó, torra o alho, açúcar, ó, põe um pouco, tem gengibre, sempre tem uma irmã que tem uma receita, não tem, irmão? É um pouco de médico ou pajé, não sei, entende das plantas, entende de tudo, né? Ó, pega isso, pega aquilo, ó, é tira e queda. Se tu não ficar bom, tu vai direto pro céu. Entende? Brasileiro é metido em entender das coisas. E crente, irmão? Você acha que crente é metido em entender das coisas, sim ou não? É só Deus dizer assim: vejo uma mudança, assim, já sei. Já sei. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando começa aquelas, eu não gosto, mas quando começa aquelas profecias assim: irmão, Deus vai recolher uma rosa do jardim. De vez em quando tem esses negócios, né? Eu sei que Deus fala, irmão, mas eu conheci um caso, quando você está aí, todas as vezes que Deus usava assim: ó, Deus vai recolher uma rosa do jardim. A irmã dizia assim: é minha sogra, é minha sogra. A irmã dizia: é minha sogra. E vou dizer uma coisa, irmão: ia um, ia outro, e a irmãzinha de pé. Irmão, partia um, partia outro, e a irmãzinha lá nos seus muitos anos e de pé. Mas Deus dava alguém, a irmã dizia assim: já sei quem é. É minha sogra, é minha sogra. Irmão, eu não sei se ela tinha vontade que a sogra fosse, mas eu penso que se a sogra dela conhecesse aquele, ela ia cantar: olha eu aqui. A irmã só foi no tempo de Deus. A gente pensa que entende. Enquanto Deus fala para nós assim: volta ao mar alto e lança a rede. Facilmente, talvez Pedro faria o que talvez seja o que eu e você estamos fazendo. Mas como assim, Jesus? Acabei de vir de lá e não tinha nada. Pega a rede lá. Já lavei. Está lavada a rede. E outra, eu lavei a rede, dobrei a rede. Mexe com isso mais não. Mexe com isso mais não. Mas para recomeçar, tem que ter coragem de voltar ao lugar onde fracassou. Para recomeçar, tem que entender que você vai ter que talvez mexer em coisas que você já tinha guardado. Pastor, por que essa palavra? Falar igual aqueles irmãozinhos pentecostal retado, vai reclamar com Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que é um novo tempo. Não adianta você andar carregando esse peso.
esse peso não é mais seu. A vida pode ser melhor e mais leve. Você está carregando uma bagagem que não é para você carregar. Ministério não é para ser pesado desse jeito. Deus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu estou dizendo para você um recomeço. Você vai voltar lá, vai jogar a rede. É como se estivesse jogando pela primeira vez. Eu e você sabemos que é a segunda, mas é como se fosse a primeira. E quando você jogar a rede, você vai ver o que eu vou fazer com a tua vida. Queria pensar com você no último princípio, para recomeçar. Qual é esse último princípio, pastor? Eu preciso crer na palavra do Senhor. Verso de número 5, ele diz assim: eu trabalhei a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Deixa eu ler em outra tradução para você ver como fica lindo. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, eu vou lançar a rede. Sabe o que ele está dizendo? O meu esforço não deu em nada, mas quem está falando agora é o Senhor. Tenta de novo. Irmãos, independente da circunstância, creia na palavra que o Senhor falou. Talvez nem todo mundo que está no barco ou à sua volta vai crer, mas Deus falou com quem aqui no texto? Simão. Deus vai falar com você. Talvez tenha mais gente dentro do barco. Imagina o Simão dizendo assim: vamos pegar ele. Aí vai ter sempre alguém no barco assim: sério? Você vai mexer com isso? Você tem certeza, fulano? Tem certeza que você quer mexer com isso? Aí tu vai ter que dizer assim: eu também acho loucura. Quem falou foi ele. Eu também estou meio pirado nessa história. Eu só estou fazendo porque eu creio na palavra. Só estou fazendo porque eu acredito na palavra. Crença minha, você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Puxa a rede aí. Olha o outro lado. Não vai. Você está dizendo? Não, eu só estou dizendo não. Foi ele que falou. Eu não garanto nada. Quem garante é ele. Jogar a rede. E a rede afundou. Agora vem cá, irmão. Se não tinha peixe no horário do peixe, será que vai ter agora? Mas eu fico pensando, a parte deles era lançar a rede, e a parte de Deus era trazer o peixe. Eu penso, e eu não estou ferindo desejos do texto, eu penso que quando eles lançam a rede, ó Jesus, na dianteira do barco, peixes da região vizinha e circunvizinha, por favor, quando a rede baixar, eu quero um por um entrando na rede. Tu crê? Crê não, fez uma cara de assustado assim, dizendo assim: nossa, misericórdia, esse pastor está pregando heresia. Deixa eu te mostrar uma coisa na Bíblia. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, Marcos 4, a partir do verso 35, a Bíblia diz que Jesus dormia e houve uma grande tempestade, de modo que os discípulos acharam que iriam morrer. Diante disso, despertaram: mestre, não te importa que pereçamos? Fazem uma pergunta. O texto diz que Jesus não responde nenhuma palavra. Por quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, vai lá na ponta do barco. Eu imagino Jesus com cara de sono. Vento, mar, irmão, se ele deu ordem no mar, o peixe é a fichinha. Então eu fico imaginando a cena. Peixe, entra na rede. Aí eu fico pensando, né? A mente de pregador vai longe. Estou pecando não vai procurar que não está escrito, eu só estou pensando. Aí eu fico pensando nos peixinhos.
Assim, rapaz, nós vamos entrar aí. Você entra aí, rapaz. Tu tá doido, se a gente entrar aí vai ser pego. Assim, rapaz, não discute, entra. Eu não vou entrar não, deixa eu falar uma coisa pra você. Se fosse você, eu entrava. Mas por quê? Tu não lembra? Que ele deu ordem no mar, rapaz. Se ele deu ordem no dono da casa, a gente é só inquilino, entra. Se ele fala com o dono da casa que é o mar, a gente é um inquilino, rapaz. A gente mora aqui, por favor. Entra e não discute, porque quem mandou entrar tem poder e autoridade, meu irmão. Se ele der uma ordem, o milagre vai chegar na tua casa. Se ele der uma ordem, o milagre vai acontecer sobre a tua vida. É um recomeço. É ele que faz. Poder e autoridade não está em mim. E eu fico pensando que a rede começou a encher. Começou a encher. Olha o barco pendendo. O que está acontecendo? Assim, não sei. Mas que há um movimento onde a gente não vê algo grande. Se não, você está vendo alguma coisa? Rapaz, vendo eu não estou. Que a rede baixou, está lá embaixo. Uma coisa eu vou dizer. Que está pesado, tá? Aí de repente o barco começa a afundar, é assim. Aí tem um barco do lado. Aí eles começam a fazer assim: ajuda a gente aqui. E aí foi. Jesus entrou no barco. A gente tentou de novo. E é um recomeço. E tem tanto que se vocês não ajudar, eu tenho para abençoar, eu tenho para dividir, eu tenho para repartir. Eu não sei se você crê nisso, mas o que Deus vai fazer nesse recomeço é tão grande que você vai poder olhar para alguém e vai dizer assim: ele vem para cá, eu tenho para liberar sobre a tua vida, eu tenho uma palavra profética, eu posso te ajudar, eu posso te abençoar, porque é um tempo de recomeço para a minha vida. Recomeço. Ele vai, irmão, te surpreender. Eles foram a primeira vez e não pegaram peixe. Mas na volta agora, no lugar do fracasso, tem honra. Se você pode, com todo respeito, olha para mim e diga assim: onde você fracassou, Deus tem poder de te honrar. Aonde você falhou, Deus tem poder de te surpreender. Aonde você se machucou, Deus tem poder de te curar. Aonde você se feriu, Deus tem poder de te restaurar. Porque hoje é noite de recomeço. Sabe o que me chama a atenção? E eu estou concluindo. É que, irmão, Jesus se importa com uma rotina de simples pescadores. Isso implica dizer que ele se importa com cada um de nós. Talvez a área de recomeço para você, para quem está do seu lado, está dizendo assim: sério? Você está mal por causa disso? Tem alguém que olha para você e diz assim: tem que ser bobo. Não é? Sério? Só que para você é um gigante. Para você é algo que está pesado. Mas Jesus se importa com a sua rotina. Irmão, se prepare. O teu recomeço vai ser algo especial. Olha que interessante. Verso 9 e 10 do capítulo 5, eu estou encerrando mesmo. Diz assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Sabe o que ele está dizendo? Ô Simão, estou te subindo de nível. O recomeço, Deus está te subindo de nível. E o que é mais lindo? Que o texto diz assim, verso 11: e levando os barcos para a terra. Olha que interessante. Primeiro você entra nas águas, recomeça, e quando você volta para a terra, você tem para dar. Você só pode dar o que tem. É por isso que Jesus entra no barco, nos tira da terra, trata com a gente, e quando a gente volta para a terra, mas volta diferente.
Olha eles voltando, puxando. Não era das redes vazias, mas eu recomecei. Não era a ferida magoada, mas eu recomecei. Não era o frustrado, mas eu recomecei. E recomeço tem algo interessante, porque eles deixaram tudo. O texto diz: deixaram tudo e o seguiram. Aí eu fico pensando, só para me entender. Vem aqui, Cláudio, adorar o Senhor em servo. Vem aqui, minha equipe de fé. Olha que lindo, irmão. Eu fico pensando, na minha humilde maneira de pensar, que eles deixam tudo e estão seguindo Jesus. Se eu estivesse lá e eu visse Pedro indo embora, eu ia correr atrás do Pedro, talvez dizer: ô Pedrão, tu vai largar lá e vai embora? Você vai, rapaz, eu vi quando a sua rede estava vazia. Eu sei que você tentou a noite inteira e não pegou nada. Eu vi que você foi, fez e nada aconteceu. E agora você larga tudo aqui e vai atrás desse homem? Aí eu penso que Simão disse para mim assim: sabe o que é? A minha expectativa estava no peixe. E eu descobri que o recomeço só é recomeço se você tirar a expectativa do peixe e colocar a expectativa nele. Como assim, seu Pedro? Simples. Eu não tinha peixe. Ele entrou no barco e me deu muito mais do que eu já pesquei em toda a minha trajetória aqui. Então eu descobri uma coisa: enquanto eu colocar a expectativa em peixe, eu só tenho peixe. E no dia que faltar, eu me frustro. Mas se eu tiver com a minha expectativa nele, se o problema for peixe, ele manda peixe. Se for pão, ele manda pão. Se for água, ele manda água. Se for cura, ele cura. Se for restauração, ele restaura. E ainda mais, ele diz: a partir de hoje, você é pescador de homens. Sabe o que ele fez?